Boa noite a todos, podemos nos sentar. Obrigado a todos pela presença. Estamos finalizando, mais o ano de 2020. Gostaria de agradecer mais uma vez pela presença de todos que puderam participar conosco. Hoje a gente vai fazer um sermão mais curto, por causa da nossa conferência às 8 horas. Então, temos que fazer um sermão mais curto. Hoje não iremos estar mostrando o informativo semanal. Então, todos devem acompanhar amanhã no sermão das 7. É um informativo de um compilado, do que a Alberto Alemanha realizou esse ano, de 2020. Então, é bem longo, 40 minutos, então, por causa da conferência, então tivemos que não realizar. Mas gostaria de parabenizar a todos, que estão presentes aqui hoje. Se vocês estão presentes, então, todos vocês estão alinhados, com a verdadeira mãe. Durante esse ano de 2020 aconteceram, como eu falei a semana passada, aconteceu coisas que parece que não tinha acontecido nos últimos 10 anos. Teve muita bagunça no mundo, muitas pessoas perderam a vida também por causa da pandemia do Covid. Mas o mais importante, que as famílias abençoadas, foi o período em que a verdadeira mãe realizou, na verdade, o registro dos primeiros 3.200 famílias, no Tchambon. E aqui nós gostaríamos de pedir a vocês, estamos recebendo uma presença ilustre, do casal, do seu Ronaldo, os pais do Laio, estão aqui, a família. Eles são os pastores, lá do estado de Alagoas, Gostaria de uma salva de palmas para eles. Então, eles participaram, do Grupo do Brasil, de 54 famílias, que se registraram no Tchambon. Então, mas nós não queremos ficar com inveja, Então, todos nós iremos nos registrar na próxima oportunidade. Não é mesmo? Vocês vão trabalhar por isso? Sim. Então, eu também, estou muito determinado, para que a próxima vez, que tiver, então, que o maior número de famílias aqui da nossa região de Brumado possa se inscrever. Até agora nós temos só um casal que conseguiu, um ou dois, que nasceu aqui, mas na verdade não estava mais morando aqui. Então, todo o sermão que a gente vai realizar daqui para frente será basicamente centralizado para o registro de Tchambon. Então, porque a providência, que a verdadeira mãe está dando muita ênfase, então nós, como famílias abençoadas, o nosso destino último será nos registrar no Tchambon. Se a gente não atingir essa meta, então foi dito várias vezes durante esse ano, que não terá sentido você ter feito tantos seminários, ter feito jejum de 7 dias, ter recebido a bênção, se não se inscrever no Tchambon. Então, quando fala assim, muitos de nós podem se tornar meio triste, e a vida não teve muito sentido. Então, também, para você se registrar no Tchambon, basicamente você tem que fazer duas coisas, conseguir 430 filhos espirituais e também libertar 430 gerações de antepassados e dar a bênção. Se não cumprir essa parte também, com certeza não vai conseguir se registrar. Mas nessa noite também, nós iremos relembrar o ano de 2020, qual foi o fruto de nosso trabalho, qual será o nosso relatório de final do ano. Dia 31, todos nós iremos fazer a oração da meia-noite, nós temos que relatar realmente o que nós fizemos. E uma surpresa para mim, foi durante essa semana, geralmente a gente não recebe nenhuma mensagem, nem do presidente Corte, mas ele mandou uma mensagem, parabenizando pelo trabalho que a gente fez, durante esse ano. Então quer dizer que a gente estava alinhado. Acende a luz lá, Wilson. E então, é muito gratificante, quando a gente recebe algum incentivo, Geralmente, quando a gente não recebe um incentivo de nossas figuras centrais, a gente fica meio triste. Mas quando a gente recebe algum incentivo, aí cria alguma força.
O seu Ronaldo, eu sei que ele está sempre indo em São Paulo, né? Ele pegando as energias da sede, né? Às vezes eu encontrava ele lá. O pastor daí também, quando estava aqui, ele estava sempre indo em São Paulo para buscar energia com as nossas figuras centrais. E esse ano de 2020 a gente ficou muito tempo, né, sem realizar o sermão aqui na roça. E quando o pastor daí falou, não, você deve realizar com poucas pessoas, né, usando máscara e tudo mais, né, essa proteção, que aqui basicamente todos já se conhecem, né, então poderia realizar dessa maneira. Então foi muito bom encontrar os irmãos, né? Geralmente a gente fazia o sermão via internet, postava, mas quando você encontra as pessoas pessoalmente, isso tem uma forte energia. O estímulo que as pessoas nos dão também é forte energia para a gente seguir na linha de frente. E quando geralmente a gente não se encontra, parece que a providência está meio parada, né? Então muitas pessoas perguntavam para mim, e agora o que nós vamos fazer? Mesmo a gente realizando o sermão. Então por isso que encontrar com os nossos irmãos dá muita força. Até Deus, eu não sei se vocês já ouviram essa palavra do Pedro Pai, né? Até os anjos louvando a Deus deu fortes estímulos para que Deus pudesse criar todo o universo. Então através daquele louvor que os anjos faziam, então Deus sentiu o estímulo. Nós também, quando nós nos reunimos, mesmo que seja só uma vez por semana, isso será um forte estímulo para a gente conseguir nos manter na linha de frente, conseguir realizar nossas missões. Também gostaria de ler um pouco das palavras. Primeira parte aqui, né, foi a minha esposa, né, que escolheu, né. Ela sempre escolhe uma palavra para me ler, e essa palavra foi bem sugestiva, né, que é a palavra da verdadeira mãe. Seus antepassados que receberam libertação, graças à sua devoção, operarão totalmente com vocês. Todos os seres humanos que vivem na Terra, todos que já foram para o mundo espiritual, espera por você, espera por isso. Então, vê que essa libertação, mesmo que a gente não vê essas pessoas, mas elas têm grande expectativa, né, para a nossa vida aqui na Terra. No sermão passado eu falei, né, para os irmãos, né, que realmente, né, depois que você morrer, você ia sentir, né, que a vida que você estava vivendo na Terra era a vida que você necessitava muito. Então, aquelas pessoas que já morreram têm muita expectativa para nós, que nós iremos realizar as missões nossas. E se não formos capazes, né, de libertar eles, quando chegar lá, aí nós iremos esperar por outra pessoa que vai cumprir nossa missão. Então, porque é por isso que a vida física é tão importante. O tempo da vida física é o tempo em que nós devemos crescer realmente para atingir a perfeição. Se não atingirmos, então eu vou ter que pedir para o Enzo, né? E o Enzo está meio disperso agora, né? Ele está olhando para mim. E aí você imagina, né? Ele está aqui de frente para mim. E uma pessoa que está no mundo espiritual, né? Eu falei semana passada, né? Os nossos ancestrais estarão gritando na nossa orelha e nós não iremos ouvir. E da mesma maneira, se nós formos para o mundo espiritual sem atingir o aperfeiçoamento individual, então nós iremos ficar perto dos nossos descendentes na Terra, esperando que eles cumpram as missões deles, para que a gente possa crescer também. Então a verdadeira mãe está falando aqui, todos eles esperam por nós, né? Eles têm grande expectativa para o que a gente vai realizar aqui na Terra. Então, se a gente liberta os 430 e da bênção, né, essas pessoas já estão na mesma situação que a gente. Mas uma parte importante, né, que o presidente Coito está sempre dando ênfase, né, no sermão dele é: se não faz testemunho, absolutamente não o quê? Não vai entrar no reino do céu, né? Então, quase todo sermão ele está mostrando esse slide, né? Afinal de contas, né, se não fizer testemunho, não vai entrar no reino dos céus. Então, os nossos antepassados, eles irão crescer o amor, os que já foram libertados e receberam bênção, através de nosso testemunho, né? Quando a gente faz testemunho e ama aquele filho espiritual e ganha aquela pessoa, através de eliminar alguma natureza decaída, essa pessoa, o antepassado também vai crescer conosco, né? Se você almeja esse objetivo, seus antepassados o apoiarão e o ajudarão fortemente em tudo que vocês fizerem para eles serem abençoados junto com vocês. Vocês não acham que seja assim?
vocês devem estar determinados. Vocês entendem? Então a verdadeira mãe está mais uma vez exortando a nós para que nós seguimos no caminho da linha de frente. Da mesma maneira que ela com 78 anos, imagine, né? O seu Manuel aqui, acho que é o mais velho aqui da sala, né? 70 e quanto, seu Manuel? 77? 75. Às vezes eu converso com ele e ele fala, poxa, eu estou com muita dificuldade para andar. Mas a verdadeira mãe também, quando vocês veem ela pela televisão, ela também está sendo carregada por uma dupla de soldados, né? Então, ela está seguindo no caminho da linha de frente, também sendo carregada. Então, nós aqui, os jovens, quem tem menos de 40 anos aqui, não pode se queixar de nada, né? Ou vocês vão se queixar de alguma coisa? Que não dá, que eu não tenho muita capacidade, que eu não sou a pessoa mais preparada. Eu também me sinto assim, né? Que eu não sou a pessoa mais preparada para conduzir as famílias aqui de Brumado. Mais uma vez que Deus me chamou, né, para essa missão, eu tenho que, no mínimo, obedecer, né? Obedecer ao que Deus pediu. Oro para que, quando nos encontrarmos aqui no próximo ano, você seja capaz de trazer resultados satisfatórios, para que possa se orgulhar diante dos pais celestiais. Então, mais uma vez, a verdadeira mãe está falando para nós, né, que o nosso relatório, aqui eu creio que ela falou no ano de 2019, essa palavra, né? Mas esse ano de 2020 que nós estamos trabalhando, será que o nosso resultado foi satisfatório para atender a nossa verdadeira mãe? Então, o que a gente vai refletir no final desse ano, que eu falei, que hoje seria o último sermão. Então, esse último sermão de 2020 é a conclusão dos nossos resultados. Então, foi dada uma meta para cada um de nós, né, que cada membro deveria enviar, pelo menos para 100 pessoas, os vídeos. Então, alguns de vocês conseguiram realizar isso essa semana, não? Não conseguiu enviar para nenhuma pessoa? Enviar o vídeo é a parte fácil, né? Depois para uma pessoa é a parte difícil. Então, eu mesmo me determinei, né? Enviar para 100 pessoas, né? E essas semanas eu creio que eu cumpri essa meta, né? Então, enviar o vídeo é uma parte muito fácil. A parte de cuidar do convidado, quando ele pergunta alguma coisa para você sobre aquele vídeo, aí você sente estímulo e você vai querer trabalhar com aquela pessoa. Então, durante o ano de 2020, teve muitas pessoas que eu consegui fazer 1 a 1. E quando as pessoas aceitavam eu fazer 1 a 1 com elas, eu sentia um forte estímulo, né, para querer transmitir as palavras. Então, quando geralmente a gente fica em casa assistindo televisão, ou assistindo alguma coisa no celular, mexendo no celular, Facebook, WhatsApp, então a gente perde muito tempo. Mas a parte de enviar o vídeo para um convidado leva coisa de 10 segundos. Essa é uma parte muito fácil do testemunho, né? Porque agora não podemos, né, fazer visita pessoalmente para as pessoas. Mas, via internet, a gente pode realmente continuar a parte do testemunho, onde não iremos desanimar. Quando o presidente Coach fala assim, né, que ele não entende como que as pessoas não têm, fala, né, como é que é a palavra que ele fala, que é desanimado ao fazer testemunho. Ele diz que não entende essa parte, né, porque quando você faz testemunho, é uma parte que você sente muita alegria. Pelo menos eu sinto assim. Quando eu faço testemunho, é uma parte que sinto muita alegria. Parece que a mente original se alegra, né? Agora, quando eu tô dentro de casa, né, só vendo lá as postagens das pessoas no WhatsApp ou no Facebook, aquilo não dá muita alegria para mim. Então, realmente eu digo para vocês, né, a parte do testemunho é a parte melhor, que a gente vai experimentar realmente o amor de Deus. É como cuidar do filho, né? O filho geralmente, né, não obedece a gente em todo momento. Tem momentos que eles querem fazer o que eles querem. Então essa é a parte que a gente vai crescer realmente amor. Ao cuidar de um convidado, né? Quando o convidado começa a retrucar vocês, né, dizendo que aquelas palavras que você está dizendo não está de acordo com a Bíblia. Como muitas pessoas, eu estava fazendo testemunho durante esse ano, muitas delas falavam para mim, essas partes que você está falando não está de acordo com a Bíblia. Então, quando você é contestado, então, sua natureza decaída se aflora dentro de você, né? Você quer ganhar a pessoa por, como a gente fala, por arrogância, né? Você quer ganhar pela força aquela pessoa.
Mas quando você consegue abaixar a sua natureza forte e abaixa um pouco mais, né, e sente que aquele é um filho seu, daí você consegue amar aquela pessoa realmente e você não mostra a natureza decaída. Quando está cuidando do filho espiritual, você não quer mostrar nenhuma natureza decaída. Você não quer mostrar que você é bravo, você não quer mostrar que você é mal educado, que você fala palavras feias. Então, o momento de cuidar do convidado é o momento mais precioso da nossa vida. Aqui temos algumas pessoas que devem ter vários filhos espirituais. E para cuidar deles, geralmente, você tem que negar o seu eu. Você tem que ser capaz de negar o eu. Se não é capaz de negar o eu, o filho espiritual naturalmente não vai nascer. Aqui a palavra do livro A Vontade de Deus e o Mundo, né, que a gente está lendo no Rondo aqui, deu vontade também de colocar essas palavras para vocês hoje. Por que os treino na Terra ao invés de mais tarde no mundo espiritual? O Éder Pai fez essa pergunta em 1973, mais ou menos, né? Então, por que ele não treinaria a gente depois no mundo espiritual? Diz que o mundo espiritual é o mundo mais belo, né? O mundo mais amplo. Por que vocês têm que se esforçar na Terra a fim de aprender? É claro, você tem que se esforçar para se restaurar, mas deve amar sua família, mais do que a si mesmo, porque ela é uma causa maior. Embora seja dolorosamente difícil e você não possa conduzi-la na terra, lhe será dado crédito por fazer o seu melhor. Então, né, no mundo espiritual, a vida não muda muito, né? Depois que você vai para o mundo espiritual, absolutamente você não consegue mudar nem a si mesmo, né? Imagine mudar as outras pessoas. Então, por que a gente também tem que se sacrificar por nossa família? A família é maior do que o indivíduo, né? Então, naturalmente, a gente tem que estar sacrificando por nossa família. Mas por que o Pedro Pai tinha que treinar a nossa vida aqui na Terra? Treinarmos? É porque a gente tinha que aperfeiçoar nós mesmos. Isso só é possível durante a vida física. Depois que vai para o mundo espiritual, será muito difícil o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento vai demorar muito mais. Então, o que vocês devem imaginar é que a vida na Terra é um momento crítico, onde nós podemos aperfeiçoar nós mesmos, onde você pode ser controlado através do corpo físico. O espírito está preso dentro desse corpo físico, então você pode dominar ele aqui aí. Depois que for para o mundo espiritual, se você pensou alguma coisa errada, aquilo já está acontecendo. Se eu tenho uma crítica para o seu Manuel, se eu pensei, aquilo já aconteceu. Por isso que a vida na Terra é o momento que você ainda pode se esconder dentro desse corpo físico que você tem. Então, quando adentrar no mundo espiritual, o caminho estará aberto para concluir isto com sucesso lá. Quando a família tiver que ser sacrificada pelo mundo e tiver tentado o seu melhor, mesmo se não teve total sucesso na Terra, uma estrada começada estará aberta no mundo espiritual. Entretanto, se você nem mesmo tenta na Terra, mas mais tarde não haverá nenhuma estrada para você no mundo espiritual. Então, basicamente, né, o verdadeiro Pai está falando aqui, né, que a gente no mínimo deveria fazer as coisas no nível simbólico. Então, quando você sai na rua para dar os 430 vinhos, é uma parte simbólica, né, que a gente não está restaurando ninguém, mas é aquela parte simbólica. Então, você está abrindo um caminho, uma estrada para que você possa completar aquilo no mundo espiritual. Então, a parte de dar o vinho na rua é uma parte bem fácil. Essa parte não é a parte que você realmente está ganhando os filhos espirituais. Então, é uma parte que todos nós devemos abrir pelo menos essa estrada. Teve um tempo, né, de 2019, que eu estava muito desesperado, né, para completar os meus 430. Eu até mandei minha esposa para outra cidade, né, para que ela pudesse fazer. Então, essa parte simbólica é a parte mais fácil. Mas a parte simbólica, né, eu estava ouvindo o presidente Coach falar no sermão passado, né, ele estava falando sobre ter fé, né. Então, a parte simbólica é a parte de oferta simbólica, que todos nós compreendemos, né, é o fundamento de fé.
E o fundamento de fé tem 3 coisas básicas, né, que todos vocês lembram, né? Tem que ter a figura central, objeto condicional e um período de tempo. E tem um elemento que, se faltar esse elemento, nós não conseguiríamos completar o fundamento de fé. E o que seria isso que a gente deveria ter? Qual é o quarto elemento que a gente tem que ter para fazer fundamento de fé? Vocês lembram, não? Tem que ter fé, né? Para fazer fundamento de fé, você tem que ter fé. Então, para a gente herdar este fundamento de fé dos verdadeiros pais, a gente tem que acreditar absolutamente que aquilo que eles estão pedindo é verdadeiro. Né? Então, se nós unirmos perfeitamente com aquilo que a verdadeira mãe está fazendo, mesmo que a gente não tenha fé, herdando isso da verdadeira mãe, a gente vai criar capacidade para ter fé. E esse é o caminho que a gente deve compreender. Se eu não tenho fé, eu tenho que me apegar a alguém que tem muita fé. Né? Tem que seguir aquela figura central que tem forte fé, acreditando realmente que vai restaurar a nação. O presidente Coit e o reverendo Kim está sempre enfatizando a restauração nacional. Aí nós imaginamos, né, nós temos cerca de 3 mil famílias, né, registradas lá já receberam a bênção, né? Mas essas 3 mil famílias poderiam conquistar uma nação brasileira de 200 milhões? Então, se nós pensarmos dessa maneira, será muito difícil. Mas acreditando que nossa figura central, que ele está dizendo, né, que a restauração nacional é possível, e nos unimos de acordo com o coração dele, então nós poderemos herdar todo aquele fundamento de fé que ele tem. E a figura central está acreditando que vai acontecer até no ano de 2027. Né? Mas a verdadeira mãe pediu que a gente restaurasse o Brasil até 2022. Né? Ela deu um prazo de 2 anos que a gente deveria restaurar a nação. Mas se nós olharmos pelo ponto de vista externo nosso, nós não iremos conquistar nada. Né? Então, por isso que a gente tem que fazer o fundamento de fé centralizado em nossa figura central. A gente tem que absolutamente acreditar que aquilo que ele está falando é verdade. Então, fé é acreditar naquilo que a gente não consegue ver. Então, isso é que a gente deve imaginar realmente nesse ano de 2021. Acreditar em nossas figuras centrais, que o que eles estão falando é verdadeiro, né? Que a gente vai conseguir. Você está no inferno quando não encontra nenhuma avenida aberta. Então você está vivendo em completo isolamento e é incapaz de ir para onde deve ir. Você deve ver a felicidade derradeira ao seu redor. Ela está ao alcance da visão, mas na realidade está demasiadamente distante para agarrá-la. Se você não pode conversar com certa pessoa na Terra, esse relacionamento continuará no mundo espiritual e você estará no inferno. Então, o verdadeiro pai está falando aqui, né, que se a gente tem alguma pessoa que a gente tenha dificuldade, se eu começar a pensar assim, não, eu não gosto do Zelito, não dá para viver com ele, cara. Esse cara aí não tem jeito, eu não convivo com ele de jeito nenhum. Então, depois que eu morrer, que eu vou para o mundo espiritual, então eu não vou ter liberdade com ele, né? Então, aquela estrada, aquela avenida já vai estar fechada para mim. Então, por isso que, através de amar os filhos espirituais, a gente está abrindo estradas, né? Para a gente se movimentar no mundo espiritual. Então, o verdadeiro pai empurrava nós para fazer testemunho para isso, para que a gente pudesse realmente estar abrindo caminhos para a gente ter liberdade no mundo espiritual. O mundo espiritual, de acordo com o que se foi falado até hoje, é o lugar onde você vive por amor. E quando a gente não tem filho espiritual, basicamente, a gente não tem amor. Né? Então é isso que o verdadeiro pai está dizendo, que nós temos que estar buscando abrir a avenida, através de amar um tipo de pessoa que eu não gosto. Acho que todos vocês já tiveram essa experiência, né? Você encontra uma pessoa assim, você não falou nada com ela e você sente alguma coisa ruim para com aquela pessoa, né? Isso ocorre por causa de quê? Porque você ainda não amou aquele tipo de natureza, daquela natureza, daquele tipo de pessoa. Ou deve ter algum tipo de indenização de antepassado também, que você tem com aquele tipo de pessoas. Então, por isso que a gente tem que realmente sair para dar testemunho. Absolutamente isso é essencial para nos registrar no Tchambon. E é a coisa mais necessária que nós iremos necessitar para entrar no reino do céu. É fazer testemunho.
você saberá que poderia ter experimentado felicidade com essa pessoa, mas porque não fez isto acontecer na terra, você não pode fazê-lo no mundo espiritual. A razão mais importante pela qual eu trabalho tão duro, empurrando-os e tentando empurrá-los, inspirá-los pela estrada da dificuldade, é que eu conheço sobre o mundo espiritual. Se vocês podem se unir e seguir, então haverá pelo menos uma pequena estrada para você no mundo espiritual. Então, realmente, né? Os irmãos mais velhos aqui de 1995, né? E que foram lá no Jardim, né? No projeto Jardim. Eu morei no Mato Grosso do Sul cerca de 2 anos, né? Mas eu não fui em Jardim realmente. Mas quando estava fazendo restauração material para aquela região, é uma região realmente que é um calor tremendo e uma umidade tremenda. Agora, isso era dentro da cidade, né? Fazendo restauração material dentro da cidade. Imagine vocês, o verdadeiro pai, perto daqueles rios, que a temperatura era muito, muito pior, os pernilongos atacando ele. Então ele está falando aqui, por que ele empurrava nós realmente para fazer tudo enquanto estava na terra? Empurrava pelo caminho mais difícil. Eu sei que hoje em dia, né, falar em restauração material geralmente é uma coisa assim, meio utópica, né? Não tem muita atividade dessa maneira. Mas a vida de dificuldade, né, é aquilo que nós estamos necessitando realmente para nos aperfeiçoar. A igreja, ela respirava muito fortemente aqui na nossa região, logo no começo. Por quê? Porque as pessoas sentiam Deus, né? Era algo que eles estavam sentindo Deus. Né? E quando a gente não começa mais a sentir a presença de Deus, então parece que a igreja está até parada, né? Então, quando estava fazendo restauração material, correndo 12 horas por dia, era tempo realmente que tinha muita expectativa. Né? Geralmente, quando a gente está numa empresa trabalhando, fazendo os trabalhos dentro da empresa, você não sente muito a presença de Deus. Né? É claro, né, que o presidente Coelho está falando para todos nós, né? Que mesmo no ambiente de trabalho, a gente pode fazer testemunho para aquelas pessoas que nos rodeiam. Então, a vida lá em Jardim era uma vida muito mais difícil, né? Ainda mais seguindo o caminho do verdadeiro pai, que dormia só 2 horas por noite. Então, aquelas pessoas que conseguiam seguir o verdadeiro pai eram as pessoas realmente que estavam sentindo mais fortemente Deus. Então, nós realmente encontrando só uma vez por semana no sermão, é um período muito pouco de tempo. Então, foram ditos para todos vocês, né? Cada família abençoada tem que ter um home group, não é? Foi dito isso. Já não deve fazer home group, mas chamando outras famílias abençoadas para junto de vocês. Cada um de vocês deve fazer, né, o trabalho, né? Que é uma pessoa que está aqui, né, hoje, né, ela me dá muita alegria, né, que ela fazia tempo que eu não via ela, mas quando ela fez os 12, né, ela apareceu para todo o Brasil, né? Aquelas 12 pessoas que eram só pessoas que não eram membros, né? Então, todos nós devemos fazer home group dessa maneira, buscar 12 pessoas que não é famílias abençoadas ainda, são pessoas que você realmente vai educar à sua maneira. Então, essa é a coisa mais gratificante para todos nós, fazer um home group. E o home group, né, o reverendo Kidoon falou, né, que não precisa ser daquela maneira, né, que a gente fazia antigamente. A gente pode fazer um churrasco, né, pode ser o home group familiar, onde que você pode fazer um churrasco. E não precisa seguir somente aquela lista, né, aquele padrão. Aquele padrão é um modelo, né, mas você pode mudar de acordo com a necessidade que você está sentindo para fazer o home group. E isso, através de fazer home group, eu tenho certeza, né, que vocês só vão crescer amor, nenhum de vocês vai diminuir. Eu já contei essa experiência aqui uma vez, quando estava fazendo home group, só tinha 2 velhinhos no meu home group. Um tinha 65 anos e o outro tinha 68. E eu e a minha esposa, quando a gente encontrava com eles na sexta-feira, era muito, muito gratificante, só aparecia eles dois, né? A gente chamava as outras pessoas da rua, mas só vinha os dois. Aí reunia 6, né? Tinha 2 crianças, Sara e o Enzo, eu e minha esposa aí, mais 2 velhinhos. Mas a gente fez isso durante uns 2 anos direto. E realmente a gente ganhou muita vitória com aqueles 2 velhinhos. Então, essas experiências é o que nos mantém na linha de fé.
na linha de frente, né? Somente com essas experiências é que a gente vai manter na linha de frente. Muitas pessoas, depois de seguir os verdadeiros pais durante 30 anos, vocês testemunha, eu creio, né, que muitas delas abandonaram. Por quê? Porque não tinha mais expectativa, não fazia testemunho, ou, como diz o seu Aldair, né, o braço de Deus já não alcançava mais aquela pessoa. Por quê? Mesmo que a figura central procurava ela não recebia a figura central, não via no sermão, já não vinha mais no sermão. Então o braço de Deus não alcançava mais. Então todos nós devemos ficar preocupados quando o braço de Deus já não nos alcança mais. E dentro do home group, Deus pode se manifestar muito mais fortemente, né, do que no sermão. Dentro do home group, dentro daquela reunião entre 5, 6, 8, 10 pessoas, cada uma delas pode manifestar Deus e você vai sentir realmente que o amor de Deus é muito forte. Creio que aqui tem só líder de home group, né? Basicamente não tem nenhum que não foi líder de home group aqui. Então, todos vocês experimentaram essa experiência. Aqui, essas são palavras do Dr. Sanrolin, né? Acho que alguns de vocês já leram. Na dimensão intermediária, lamentavelmente, há muitos membros da Igreja da Unificação que não podem ficar junto do grupo dos membros da unificação do mundo espiritual. Eles vivem apartados do grupo unificacionista. São várias as razões que as levaram a essa situação. Uma segunda razão é o caso dos casais que receberam a bênção, mas viveram sem preocupar-se com a vontade de Deus. Uma terceira razão é o caso daqueles casais que receberam a bênção, mas viveram descentralizados de Deus. Então, durante o ano de 2019, a gente entendeu, basicamente, né, através do presidente Curti, não sei, né, talvez algum membro mais velho entendia isso, né, mas centralização. Essa foi uma parte, né, que o presidente Curti deu muita ênfase para nós. Então, as pessoas que vivem descentralizadas de Deus não têm nenhum relacionamento realmente com Deus no mundo espiritual. Então, alguns casais abençoados receberam a bênção, mas viveram descentralizados dos verdadeiros pais também. E por isso não pode se reunir com um grupo de unificação no mundo espiritual. Então, essa parte de centralização, né, é a parte mais importante da nossa vida de fé. Basicamente, quando a gente está descentralizado, significa que você está vivendo a sua vida não de acordo com a vontade de Deus, né, mas de acordo com o que você pensa que é verdade. Né? No princípio divino, na parte, né, no final do princípio divino fala, né, sobre a mente original, né, e a consciência. E a consciência do homem decaído ela é diferente da consciência ou da mente original. Né? Quando o verdadeiro pai, geralmente ele falava, né, teve uma época que ele começou a falar que a gente deveria viver de acordo com a consciência. E a consciência nada mais é do que a mente original. É isso que o verdadeiro pai estava falando, né? Viver de acordo com a mente original. Mas o homem decaído, ele tem a consciência que é baseada na mente original e na mente má, né? Aquilo que ele pensa que é correto. Então, quando a gente começa a imaginar o que eu acho que é certo, aí, basicamente, já não faz mais parte nada de Deus. Há muitos casos assim. Mesmo assim, eles têm a aparência e o título de membros da Igreja de Unificação. Logo, uma vez que são chamados de membros da Unificação, eles podem estar na região intermediária do mundo espiritual. Então, vocês veem, né, que o reverendo, o Dr. Sanrolin, ele falou que havia muitos membros, né, membros e casais abençoados que estavam na região intermediária do mundo espiritual. Então, por isso que a gente, né, quando fala, né, que se inscrever no Chomon, você tem direito de entrar no reino do céu. Mesmo que for de uma maneira simbólica, porque você não atingiu os 430 filhos espirituais absolutamente, mas mesmo assim, como você se registrou na terra, você tem esse direito de estar no reino do céu. Mesmo que seja ainda um pouco limitado, né, a movimentação sua, mas você não vai estar na região intermediária do mundo espiritual. Quem está nessa região intermediária, né, as pessoas são meio descentralizadas, né, fazem o que querem. O que eles fazem neste lugar? Este grupo de membros vive em uma região na qual podem receber a bênção e a graça de Deus, que vão de mim e dos verdadeiros pais. Como?
Eles podem compartilhar o tempo juntos, ouvir conferências do princípio divino e receber orientações de fé. Portanto, todos eles têm grande esperança. A região onde eles vivem também recebe bastante atenção de Deus e de Rondinim. Então, né, se vocês acham cansativo vir no sermão dominical ou então fazer seminário de 7 dias, quem está na região intermediária do mundo espiritual tem que continuar assistindo sermões, conferências, né, para poder subir de nível. Então, por isso que se inscrever no Chomboon é a parte mais preciosa de nossa vida e o que nós devemos realmente ansiar, né, enquanto estamos na Terra. Para não ir para a região intermediária, onde que você vai ter que continuar fazendo as mesmas condições que você está fazendo na Terra. E se a gente reclama, né, ou sente lamento por estar fazendo essas condições, no mundo espiritual vai continuar da mesma maneira. As demais pessoas do mundo espiritual podem entrar na região intermediária do mundo espiritual, mas apenas os membros da unificação podem entrar em uma sala de aula especial para receber educação sobre a direção do direito e da justiça. Isso é realmente incrível. Então, o Dr. Samuel falou que isso era realmente incrível, né? Naquela época, em 1997, né? Que ele estava falando essas palavras. Mas, nosso tempo agora é o tempo do Choniguk, né? É o tempo da gente entrar no Choniguk substancial, realmente junto com os velhos pais. Como o modo de vida das pessoas na Terra determina o que é registrado no mundo espiritual, o modo como vivemos a nossa vida na Terra é exatamente o modo como ela é registrada no mundo espiritual. Então, agora, né, a gente realmente sente, né, o que a gente está fazendo na Terra 24 horas por dia está sendo registrado no mundo espiritual. E quando a gente for para lá, todos irão acessar aquele, como é que fala lá, Lion? É o HD? Vai acessar o HD que você tem aí, que está tudo registrado, sua vida na Terra. Todo mundo vai ver. Então pode ter algum momento que a gente vai sentir vergonha, né? Então por isso que é tão importante a vida na Terra. Por exemplo, se o presidente de um país viveu a sua vida para si mesmo ou para a sua nação, é exatamente o que fica oficialmente gravado. Se viveu sua vida à toa, voltado para objetivos egoístas e pequenos, se foi irracionalmente materialista ou se simplesmente foi uma pessoa falsa e má. Tudo isso está gravado no mundo espiritual. E é como se vocês estivessem escrevendo a sua autobiografia. Então, realmente, né, a nossa vida na Terra, tudo vai estar lá, registrado, né? Se foi uma vida egoísta, se foi uma vida servindo ao próximo, ou se foi uma pessoa que serviu realmente para o Choniguk. Tudo estará registrado lá, né? Então, não podemos escapar, realmente. Isso não é para meter medo de ninguém, né? Isso é para a gente realmente buscar realmente o ponto, né, que nós devemos buscar na vida de fé. A religião não deve ser para meter medo nas pessoas, mas sim para alegria, né? Diz que Deus é amor, né? Então a gente deve viver pelo amor. Então, quando a gente fala essas palavras, realmente não é para que as pessoas sintam temor, né? Mas realmente para que tenham uma vida de esperança, para viver junto de Deus, realmente. A vida no mundo espiritual é uma vida que deve ser de alegria. O Vedra Pai falou, né? Que os casais abençoados, eles teriam um lugar especial no reino dos céus, né? Esses casais, né? A vida no mundo espiritual seria muito diferente. Mas seria diferente de acordo com o que a gente está centralizado nos pais celestiais. Quando a gente não está centralizado nos pais celestiais, basicamente a nossa vida é viver do jeito que eu quero. Quando a gente vive a vida do jeito que eu quero, então a gente continua vivendo na vida antes da vinda do céu. Gostaria de lembrar os irmãos, né, às 8 horas hoje nós temos Escola do Messias Tribal Celestial, né, a segunda aula. Continuação do curso Forma, né, o reverendo Kim, David Don Kim, ele vai às 8 horas fazer a conferência, né? Então, estou fazendo um sermão bem corrido, né, para que a gente possa todos estar às 8 horas junto com ele lá na nossa conferência. Então, a conferência dele tem um nível muito, muito elevado, né? Não é o nível nosso aqui, né? A conferência dele é muito interessante, todos nós devemos assistir. Também, né, tem a Condição Nacional que vai começar.
vai começar a condição nacional para a vitória da restauração nacional. Né? Aquela parte que eu falei, né, que nós temos que estar centralizado com as nossas figuras centrais. Né? Então, dia 1º de janeiro até o dia 9 de fevereiro de 2021. Será 40 dias. Então, basicamente, para a gente estar centralizado com as nossas figuras centrais é quando eles pedem, né, alguma coisa. Quando a figura central pede alguma coisa, é o momento mais precioso que você tem para servir aos pais celestiais. É o momento que você cresce mais fortemente. Uma vez eu falei aqui, né? Quando você faz condição de indenização você mesmo, é a mesma coisa que você estiver empurrando um carro na ladeira, subindo. E quando você faz com a figura central, você está empurrando o carro na descida, com várias pessoas empurrando junto com você. Então, por isso que a condição nacional, junto com nossas figuras centrais, é um momento que vai levantar muita condição de indenização. Tá bom? Eu passei as informações que eu queria passar hoje para os irmãos. Vamos fazer a oração para a gente terminar essa parte da palavra. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais, céu, terra, humanidade, quero te agradecer, Pai Celestial, por esta noite. Agradecer, Pai Celestial, por esse último sermão do ano de 2020. Querendo assim relatar a voz, Pai Celestial, que esse ano, Pai, foi um ano, Pai Celestial, que nós sofremos por causa da pandemia do Covid-19, Pai Celestial, mas que os membros, Pai Celestial, não sofreram, Pai Celestial, por causa da vossa graça e a graça da verdadeira Mãe. Todos os membros, Pai Celestial, que estavam centralizados absolutamente na verdadeira Mãe, nenhum deles sofreu. Pai Celestial, por isso nós te agradecemos. Agradecemos por ter esse grupo de pessoas aqui junto conosco, Pai Celestial, na Pôr do Sol, na cidade de Brumado, na nossa região. Pai Celestial, agradeço a vida, Pai, desses membros. Todos eles, Pai Celestial, possam estar mirando realmente se tornar um casal de Xangô. Que é o desejo realmente dos Pais Celestiais, do verdadeiro Pai e da verdadeira Mãe. Os verdadeiros Pais que estão aqui na Terra, substancialmente ainda. Por isso nós queremos determinar nossa vida para servir aos verdadeiros Pais do céu e da humanidade. Pai, nós não queremos de maneira alguma desviar do nosso caminho, nem um milímetro, Pai Celestial, sequer. Nós queremos seguir na linha de frente, servindo aos verdadeiros Pais. Servindo assim para nossa nação do Brasil e mirando realmente a restauração nacional. Pai Celestial, centralizando com nossas figuras centrais, peço a vós que vós realmente deixe realmente, Pai Celestial, que todos eles possam ganhar a vitória, Pai. E proteja, dê a proteção e a saúde para nossas figuras centrais. Reverendo Quindoano, Samuni, presidente Coitiona. Por favor, venha realmente agradecendo a vida deles e para que realmente nós seguimos realmente centralizados na verdadeira Mãe, através dessas figuras centrais que vós nos enviou. Nós damos graças, sim, ao céu. E queremos, assim, Pai Celestial, agradecer pelo ano de 2020 que vós nos deu, Pai Celestial. Ainda faltam poucos dias para terminar esse ano. E também, Pai Celestial, ainda falta um tempo para nós terminar o ano, centralizado no calendário celestial. Ainda temos tempo mais para servir a verdadeira Mãe nesse ano de 2020, centralizado no calendário celestial. Pai Celestial, eu te agradeço nesta noite. Querendo assim fazer esse relatório, em nome de Marcílio Lima de Almeida, com a família central pela bênção. Adiós. Obrigado.